Ministério da Cultura e Instituto Cultural Vale apresentam Rede de Patrimônio Criativo e Colaborativo de Minas Gerais. Olá, ouvintes, e um bom dia ou tarde. Bem-vindos ao podcast Salvando a Cultura. Vocês sabem o que é patrimônio? Ou o que torna algo patrimônio e o faz ser considerado? Nós iremos questionar sobre isso. E o porquê locais considerados por nós patrimônio cultural não são registrados. Para isso, iremos contar com a ilustre presença dos nossos convidados especiais, o Wesley, o Felipe, que nos explicará e dará sua opinião sobre essa questão. Meu nome é Wesley, eu sou nativo da cidade de Santa Bárbara, nasci aqui, me criei aqui, vivi a minha vida quase toda aqui. Sou técnico em metalurgia, comecei a fazer direito e sempre voltado para essa questão do direito ambiental. E foi nesse momento assim que o patrimônio me tocou, porque as nossas leis hoje elas não falam especificamente sobre o patrimônio. Ela é um braço, as leis que falam da preservação, ela é do direito ambiental. Então, através dos estudos do direito que eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre a preservação, a conservação, sobre a importância dos nossos bens. Eu me chamo Felipe, eu sou natural aqui de Santa Bárbara mesmo. Aqui dentro da prefeitura eu não tenho um cargo, eu só sou consultor do patrimônio só. Eu assumo a posição de vice-presidente do Conselho de Patrimônio Histórico. Eu tenho uma empresa que presta serviço de restauração e reformas. E eu presto serviço praticamente para paróquias. Meu nome é Samuel e eu vou estar com você nessa aventura. Se deixe imaginar e refletir sobre o assunto. O que é patrimônio? Eu hoje, como um dos gestores, assim, digamos, da parte de patrimônio para mim é tudo que faz parte do imaginário, da identificação social e faz parte da cultura da regionalidade, da população. Então, patrimônio, assim, tem várias definições, mas o que eu consigo mais aproximar do que é patrimônio para mim seria aquilo que me faz identificá-lo nas minhas experiências de vida. Patrimônio cultural é aquilo que eu vejo, identifico, não só através do que eu vivi, mas do que as outras pessoas ao meu redor também se identificam. Então, patrimônio cultural para mim não é algo só pessoal, é algo mais coletivo. É aquilo que tem uma importância para mim enquanto pessoa, enquanto indivíduo, e também tem uma importância para as demais pessoas que convivem comigo, que convivem naquele local. Com relação ao patrimônio, o patrimônio é bem mais do que um bem. O patrimônio é a identidade de um povo. Então, a preservação do patrimônio é bem maior do que apenas a preservação dos bens em si. A gente pode falar também do patrimônio cultural imaterial, aquele que faz parte da nossa cultura, que não é edificado, mas que eu me sinto pertencente por estar dentro da minha experiência de vida, que marcou de alguma forma a minha trajetória, que eu vejo e me identifico e que eu vejo que outras pessoas se identificam. Por exemplo, o Congado. O Congado, ela no município hoje, ela tem uma forte presença. Então, assim, por mais que eu não participe diretamente, eu identifico ele como um patrimônio cultural imaterial, pois ele faz parte da minha vivência. Vejo que outras pessoas também se identificam. Se eu falar que aquela caneta que é minha, eu tenho uma identificação com ela é um patrimônio meu, mas para ela se transformar num patrimônio de identificação social de forma mais ampla, eu acredito que ela tem que ter relevância não só para o indivíduo, mas para o coletivo, Às vezes, por exemplo, se eu dizer que aquela caneta ela foi usada por assinatura da Lei Áurea, sabe? Então, tipo assim, aí ela já se torna um patrimônio muito mais amplo porque ela faz parte, historicamente, de um conceito de
de identificação social e representatividade histórico para o país. Nós estamos no Memorial Afonso Pena. Esse prédio é um prédio quase que tricentenário, então, assim, ele fez parte da história do município, ele está dentro de um contexto que fez com que uma pessoa como Afonso Pena, que teve grande relevância histórica na política nacional, então, assim, o local ele já traz uma carga cultural histórica. Então, assim, através do Afonso Pena, através de sua família, ele trouxe o município para um cenário de observância, né, de foco nacional por questões turísticas, questões políticas. Como você se interessou pela área de patrimônio? A gente está inserido numa cidade onde que tem uma potencialidade muito grande, é histórica. Eu vejo muito pouco sobre a utilização dos nossos recursos para fins de preservação. E com isso, eu fiz o vestibular novamente, o Enem, e joguei. Falei assim, não, a gente está inserido numa região onde que eu poderei agregar muito mais se eu entender mais sobre o meio que eu estou vivendo. Aí eu fui para o turismo e no turismo eu descobri um leque de oportunidades de trabalho com o turismo, inclusive o patrimônio é um dos leques lá de oportunidades de trabalho. E já no segundo semestre já comecei a focar toda a minha vida acadêmica na parte de patrimônio. Então, assim, eu comecei a focar muito nessa questão de preservar a memória de quem realmente construiu o país e pensar também na preservação do que temos. Eu sempre trabalhei com restauração. Desde 9 anos de idade eu estou nesse meio com meu pai. Meu pai era o restaurador principal, né? A empresa era dele e como ele faleceu eu acabei assumindo o lugar dele. Mas enquanto a gente estava na restauração da Igreja das Mercês, aquela que fica ali em cima, perto do hospital, a gente estava fazendo a restauração e a gente acabou chegando num ponto que uma das torres da igreja estavam desmontando. Então a gente acabou tendo que descolocar as torres todas para baixo, literalmente desmontamos as torres mesmo. E todo mundo que passava na rua ficava assustado. Eu falei, que isso? Desmontaram a igreja, estão desmanchando a igreja. E eu falei assim, não, tá só tentando fazer de novo e tal. Mas aí depois que ficou pronto, o pessoal ficou bem satisfeito que foi feito da mesma forma. Tanto que a gente fez um arquivo fotográfico gigantesco para poder colocar etapa por etapa, né? E a gente conseguiu reconstruir da mesma forma, usando os mesmos detalhes que eles utilizavam na construção antiga. Cara, meu pai gostava demais. Meu pai adorava isso. Isso era a vida para ele. Claro que ele nunca me prendeu nisso, né? Ele sempre falou comigo, faz o que você quiser fazer da sua vida. E acabou que eu continuei com ele, né? Depois que ele foi, eu continuei assumindo as responsabilidades dele. E ele sempre adorava muito isso. Nós que estamos aqui em Minas Gerais, nós vivemos no maior núcleo de bens tombados pelo IF e pelo IFAM. Acho que poucas pessoas sabem disso, tanto as crianças quanto os adolescentes, adultos, poucas pessoas sabem disso. E acho que se soubessem disso já desde novo, já cresceriam já com um sentimento de pertencimento muito maior e trabalhariam muito mais para poder salvaguardar e preservar os bens. Então, assim, isso é uma política educacional que deveria ter sido implantada e deve ser implantada desde muito antes de chegar à fase adulta das pessoas, entende? Qual a relação entre patrimônio e ancestralidade? Eu fui batizado na Igreja Matriz de Santo Antônio, daqui de Santa Bárbara. Então, para mim, ela é um patrimônio cultural. Não só porque ela faz parte da minha vivência, da minha trajetória de vida, mas como ela também faz parte da trajetória de vida dos meus antecedentes, faz parte da trajetória de vida da minha comunidade, de onde eu pertenço. Para poder salvaguardar bens, tanto aqui em Santa Bárbara quanto fora de Santa Bárbara também. A gente já cansou de fazer serviço no sul de Minas, de igrejas que estavam caindo. A gente ia, fazia, ajudava o pessoal todo. E isso era o que ele gostava de fazer. Eu tô nessa por um pouquinho de cada sentimento. Um pouco por emoção, um pouco por gostar mesmo, um pouco por querer preservar mesmo. Então é um conglomerado de sentimentos que fazem com que a gente trabalhe com isso, né?
E a gente se sente pertencido àquilo também. Então, galera, infelizmente o nosso podcast chegou ao fim. Nossa equipe agradece por estarem aqui fazendo parte desse momento. Nós, alunos do curso de Rede Patrimônio Criativo e Colaborativo, agradecemos particularmente a participação de todos os envolvidos, a IC, a equipe da Renca Produções e aos funcionários do CEDESP por nos cederem um espaço. Até breve! Este podcast foi produzido por jovens da cidade de Santa Bárbara durante o processo formativo do projeto Rede de Patrimônio Criativo e Colaborativo de Minas Gerais. O projeto Rede de Patrimônio Criativo e Colaborativo de Minas Gerais é realizado pela Agência de Iniciativas Cidadãs através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, PRONAC 204832. Ministério da Cultura e Governo Federal, União e Reconstrução, com patrocínio do Instituto Cultural Vale por meio de sua chamada aberta anual e apoio da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara.